O Inconfidências de hoje recebe Fábio Guerra, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Mineiro de Belo Horizonte, o médico pediatra Fábio Guerra graduou-se na Universidade Federal de Minas Gerais em 1990. Atuou no Serviço Público de Saúde e foi membro da Comissão de Ética da Unimed BH. É diretor de benefícios da Associação Médica do Estado. Dr. Fábio Guerra, muito obrigado por ter aceito o convite do Inconfidências e por nos receber aqui na sede do Conselho Regional de Medicina. É um prazer conversar com o senhor, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Doutor, quero começar por uma questão que inclusive está fazendo aniversário agora. O Conselho Regional de Medicina foi um dos mais críticos à implementação do programa Mais Médicos, que trouxe médicos estrangeiros para atuarem no Brasil. Passados 2 anos do início do programa, qual é a percepção do CRM hoje? A percepção do Conselho hoje ela confirma o que a gente já avaliava há 2 anos atrás. Que na realidade a proposta, o programa como foi instituído, ele não trouxe a resposta que a população, a sociedade esperava. O que a gente tem visto, né, é que na realidade não houve o impacto que se pensava que poderia ocorrer, principalmente na oferta de condições de atendimento e de saúde nas regiões mais distantes, nas regiões menos favorecidas. Então a avaliação é que não houve um impacto positivo como se esperava na implementação e na melhora das condições de saúde para essa população como um todo. Bom, apesar disso, uma pesquisa da nossa Universidade Federal de Minas Gerais apontou que 95% da população aprova o programa Mais Médicos. Bom, há um contrassenso entre a posição do Conselho, que é uma posição mais técnica, e a percepção das pessoas. Isso pode ter a ver, inclusive, com o déficit de médicos que o Brasil tem. Como é que fica essa relação entre a percepção da opinião pública e a percepção técnica do Conselho? Na realidade, o que a gente avalia é que realmente existe uma distorção na distribuição dos profissionais num país do tamanho que é o Brasil, né? Obviamente, a gente precisa melhorar essa distribuição, a gente precisa melhorar a fixação do médico em algumas regiões do Brasil mais distantes, com condições mais, vamos dizer assim, insuficientes de oferta. Isso precisa ser feito. Mas, na realidade, a melhora disso, o encaminhamento disso, passa por uma série de outras discussões que não só colocar o profissional lá, né? A gente entende que o profissional tem que ir para esses lugares, mas que ele tenha condições para poder fazer um atendimento de qualidade, né? Que ele tenha infraestrutura para que ele possa fazer esse atendimento, né? E que ele tenha condições de se fixar nesse local. Então a gente tem colocado muito isso. E inclusive uma distorção do que a gente viu até no programa Mais Médicos, porque na realidade as informações e os dados que a gente tem é que muitos desses médicos se fixaram próximos às regiões metropolitanas, e que na realidade não houve essa resposta que esperávamos para o atendimento dessa população mais carente. O Brasil está no topo dos países com o maior número de escolas de medicina. Só em Minas Gerais são 30 escolas, que formam em média 2.700 médicos por ano. Isso parece ser um número grande, embora o Brasil ainda tenha um déficit, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 54 mil médicos. Nós formamos bem os nossos médicos? Essa é uma preocupação do Conselho, não só do Conselho Regional, como do Conselho Federal. Nós entendemos que existe a necessidade de formação de profissionais capacitados e habilitados para a oferta de um bom trabalho médico. Só o aumento absoluto do número de egressos, do número de médicos formados, obviamente não vai resolver o problema. Nós precisamos ter um aumento do número de formação que seja pensado e trabalhado com muito cuidado, porque isso é um processo que deve ser pensado a curto, médio e longo prazo. E mais do que isso, é importante que a gente trabalhe uma formação de qualidade.
Essa é uma preocupação do Conselho Federal de Medicina, essa é uma preocupação dos nossos conselhos, né, dos conselhos regionais. E, inclusive, recentemente, agora, esse mês, o Conselho Federal de Medicina está lançando, né, um sistema de acreditação de escolas, que, na realidade, é um trabalho que o Conselho Federal de Medicina vai fazer junto com a ABEM, né, no sentido de criar um instrumento de avaliação dessa formação. Um instrumento amplo, que ele não faz só a avaliação do egresso, do formando, ele faz uma avaliação muito detalhada do órgão formador, né? E na realidade ele vai fazer uma acreditação, que do ponto de vista social é muito importante, porque isso vai poder direcionar as pessoas, direcionar os interessados a procurarem, vamos dizer, escolas que estejam melhor estruturadas, que estejam melhor qualificadas para essa formação. O senhor falou de um programa de acreditação. Isso me faz lembrar de um dado do Conselho de São Paulo, Conselho de Medicina de São Paulo, há uns 2 anos atrás, que tem um processo de avaliação dos médicos, né, dos que estão saindo da faculdade, entrando no mercado, e a última avaliação deu um índice de reprovação de mais de 55%. E aí é só para poder ilustrar essa nossa conversa sobre a preocupação da formação dos médicos brasileiros. Existe alguma possibilidade desse sistema chegar em Minas Gerais? E mais que isso, é possível que a gente caminhe para um momento em que o exercício da profissão da medicina será fomentada por um teste, por exemplo, como o teste da OAB? O nosso entendimento é que uma avaliação terminal, ou seja, uma avaliação que é feita no final do 6º ano, ela talvez não seja a melhor avaliação. O que a gente tem discutido é o chamado teste de progresso, ou seja, são avaliações periódicas que são feitas no 2º, no 4º e no 6º ano, tá? Na perspectiva de que, não só de avaliar, mas de orientar as correções que podem ser feitas no sentido de resolver problemas de formação que foram detectados nessa situação. Porque não é justo, nem com o aluno, nem com a sociedade que vai receber esse profissional, aí eu coloco principalmente com o aluno, que seja feita uma avaliação terminal e que depois vai dar para ele uma situação que deveria ter sido corrigida lá no começo. Então a proposta ela é muito mais pedagógica, ela não é uma proposta punitiva. É uma proposta de se avaliar o aluno no decorrer do curso. Isso já tem sido feito em outros países, inclusive, com bons resultados, para que as distorções sejam corrigidas nessa caminhada, para que ele chegue lá na frente numa condição melhor de formação. Presidente, em quase todas as pesquisas de opinião pública, a saúde aparece quase sempre como uma das maiores insatisfações. Ao mesmo tempo, nas pesquisas eleitorais, normalmente a saúde aparece no topo das preocupações dos cidadãos do município, do estado ou do país. Haverá um tempo em que a saúde não será, ou a gestão da saúde não será mais uma preocupação para o cidadão? Espero que sim. Espero que a gente atinja esse tempo, que a gente chegue lá rápido, porque na realidade o que a gente está avaliando é que hoje a saúde está num momento crítico. Existem problemas de todas as esferas. E aí é importante a gente salientar a questão do financiamento. O que a gente vê hoje é uma crise de financiamento no setor saúde, né? E muitas vezes esse financiamento, a maior parte dele é da esfera federal, e que em cascata vem repercutindo nos estados, vem repercutindo nos municípios, e em última análise vai repercutir aonde? Na assistência ao cidadão. A grande preocupação que a gente tem visto é que nessa situação que nós vivenciamos hoje, de crise, isso tem chegado de uma forma muito rápida nessa questão do atendimento. A falta de financiamento entra num ciclo vicioso, onde você vai ter diminuição da capacidade dos hospitais no atendimento, piora das condições de infraestrutura, e isso acaba repercutindo na condição de trabalho dos profissionais e aí do trabalho médico. Você vai ficando fragilizado essa questão do recurso humano responsável por essa atuação. E a hora que você não tem como ofertar esse trabalho com qualidade e você tem a população de um lado, quem está ali na ponta, que é o médico,
ele acaba tendo que enfrentar essa dura realidade. O que a gente tem que trabalhar? Nós temos que trabalhar essa questão de resolver o problema lá na raiz. Não é simplesmente achar que são aqueles profissionais que estão ali na ponta, que estão trabalhando, que estão frente a todas essas dificuldades, sejam responsabilizados por essas mazelas. Nós temos que deixar isso claro, porque a população insatisfeita acaba o quê? Tendendo a transferir isso para quem está ali na frente, né? Então essa é uma discussão que a gente tem que fazer, o Conselho está muito preocupado com essa situação, não essa questão do profissional, essa questão pontual que é importante, mas a questão estrutural, conjuntural dessa questão da oferta de saúde. Bom, daí emerge uma polêmica que é a chamada privatização da saúde, que é um tema que arrepia as pessoas. O caminho seria parecido com esse? Não, na realidade a gente entende que já existe um sistema estruturado, organizado, né? Nós temos hoje um sistema único de saúde que pode responder à demanda da maioria da sociedade, que assim necessitar do sistema, e uma saúde suplementar que também passa por dificuldades, mas que poderiam trabalhar de uma forma conjunta para poder trazer essas respostas. Eu acho que o que tem hoje é uma dificuldade na manutenção dessa engrenagem, né? E que, como eu já disse antes, passa pela questão do financiamento. Hoje nós temos uma redução importante dos recursos que eram destinados à área de saúde e que já estão repercutindo muito negativamente nessa assistência. Bom, aproveitando esse papo sobre financiamento, sobre gestão, eu quero tocar um outro assunto complexo, que são os planos de saúde. Sempre há uma tensão na relação entre os gestores dos planos de saúde, os médicos que fazem parte e a sociedade, que é a recipiente de todo o trabalho desses dois outros setores, desses dois outros âmbitos. E há uma reclamação muito grande a respeito dos planos de saúde por um preço exorbitante, por um serviço às vezes não tão suficiente quanto o valor pago, enfim. E mais que isso, um dado maior é o de que os planos de saúde devem bilhões ao Sistema Único de Saúde, mas recebem bilhões a mais de faturamento. Como é que é essa relação? O plano de saúde é mais vilão ou mais mocinho nessa história? É difícil colocar essa pergunta nesse termo, se é vilão ou se é mocinho, porque existem problemas de todos os lados, né? Na realidade, eu entendo que existe uma questão administrativa que precisa ser trabalhada, tá? Entre os planos de saúde e os seus, vamos dizer, quem compra o serviço dos planos de saúde, e isso precisa ser muito bem estudado, muito bem trabalhado quando se assina um contrato, né? Tem uma outra situação dos planos de saúde que, na realidade, hoje é um dificultador, inclusive, para a manutenção da sustentabilidade, que é a questão do custo da medicina. O custo da medicina hoje ele é muito alto. Tem que se pensar uma forma de trabalhar isso sem ser única e exclusivamente a transferência disso para a pessoa que compra o plano de saúde, né? E eu entendo que precisa ter essa situação de complementariedade mesmo entre o usuário do SUS e aquele que faz o uso do plano de saúde. Bom, presidente, o senhor é um médico pediatra, certo? Pediatra. E a sua especialidade já foi bastante valorizada e bastante almejada. No entanto, hoje percebe-se um movimento diferente. Uma ascensão de especialidades como cirurgia plástica, dermatologia, cardiologia também, oncologia inclusive, e essas outras especialidades vão diminuindo ou vão perdendo mais espaço. É estranho, mas vamos colocar assim. Esse movimento se justifica por quê? Porque essas novas gerações preferem essas especialidades às outras que anteriormente tinham mais prestígio. Na realidade, eu acho que isso é tudo fruto de uma sequência de acontecimentos que levaram a essa situação. Mas eu queria primeiro te colocar que a pediatria, ela teve numa situação mais, vamos dizer assim, mais difícil, mas que no momento a gente está percebendo um nítido aumento da procura pela especialidade. A gente já tem dados aqui no Conselho que mostram um aumento do número de registros. O que a gente vê hoje é uma dificuldade para o profissional trabalhar
naquelas especialidades que são clínicas, que passa pela dificuldade, como eu já coloquei aqui, da questão da assistência, porque muitas vezes esses profissionais vão trabalhar o quê? Eles vão trabalhar nos hospitais, eles vão trabalhar nas urgências e emergências, eles vão trabalhar nos plantões, né? E muitas vezes não encontram o suporte necessário, a infraestrutura necessária. Muitas vezes nas urgências não existe uma condição adequada para o atendimento, o que acaba diminuindo o interesse por essa área. Existe uma questão também relacionada à remuneração, nós não vamos deixar de citar isso, né? Porque hoje existe um problema de remuneração para alguns procedimentos, né? Ou para alguns atendimentos clínicos, isso é outro fator, mas é importante a gente colocar que essas especialidades elas são fundamentais na nossa assistência, né? É importante que a gente trabalhe junto às sociedades, que a gente faça análises dessas questões e que a gente busque soluções para esses problemas, porque elas são fundamentais nessa linha de cuidado, nessa linha de atendimento que a gente precisa ter para a nossa população. Bom, recentemente, 2 meses atrás, saiu uma matéria na imprensa dizendo a respeito de uma situação em São Paulo que 65% dos médicos pediatras de São Paulo já haviam sido agredidos no exercício da sua profissão. Em Minas não existe dado oficial sobre isso, mas talvez o Conselho já tenha recebido alguma informação nesse sentido. Essa situação pode ser uma explicação para a redução da procura em algumas especialidades? Eu não acho que isso seria explicação para essa redução, mas isso mostra a nossa realidade. Como eu coloquei anteriormente, por que esse médico está sendo agredido? Por que esse médico, e aí eu não coloco só o pediatra, eu coloco o médico que está fazendo atendimento, que está ali na frente, nas urgências e emergências. Ele está sendo agredido por quê? Porque muitas vezes a população não encontra a resposta àquilo que ela procura na questão do atendimento, né? Muitas vezes nós vemos situações que são de atendimento da atenção básica sendo encaminhados para a urgência, aumentando o volume de atendimento, que não seria necessário, né? Então nós temos que pensar na nossa atenção básica, nós temos que qualificar essa nossa atenção primária para que a maioria absoluta dos atendimentos sejam feitos na atenção primária e não sejam urgencializados, como a gente tem colocado. E aí muitas vezes o que acontece? O profissional está ali com uma demanda enorme, com uma infraestrutura de atendimento deficitária, né? E aí ele não consegue dar a resposta que aquele usuário, que aquele paciente procura. E aí cria-se uma situação de conflito, né? Então, a gente tem que pensar isso de uma forma mais ampla. Nós temos que discutir as questões de infraestrutura, de condições de trabalho, que levam à exposição desse profissional para tentar resolver isso, que com certeza isso vai melhorar. Tá certo, doutor Fábio Guerra, muito obrigado por ter conversado conosco, por ter nos recebido aqui no CRM. Muito sucesso no trabalho e na condução do Conselho. O Conselho está à disposição, eu agradeço também a oportunidade de poder estar trazendo esses esclarecimentos e gostei muito de uma fala quando você falou a hora que a saúde sair desse foco, né, de deixar de ser problema. É isso que nós procuramos. Sucesso. Obrigado. Para você que nos acompanhou no Inconfidências, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.